pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou o Felipe, professor de História do curso Enem Gratuito. E vou dar início agora à nossa aula de revisão para o Enem. Vamos tratar primeiramente de Idade Média. Vamos lembrar primeiro que a Idade Média é um período da história europeia que vai do século V ao século XV e se divide em duas fases, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Bom, a Alta Idade Média, que vai do século V ao século X, é o período de formação e consolidação do feudalismo. O feudalismo ele se forma na crise do Império Romano, a partir de um processo de ruralização provocado pelas invasões germânicas. A atividade do trabalho escravo entra em crise e, em substituição a isso, temos o quê? O colonato romano, que vai dar origem à servidão feudal. Bom, temos também, por conta das invasões germânicas, a fragmentação do Império Romano, um processo de descentralização política. É aí que se formam vários reinos germânicos. Entre eles, o mais importante foi o Reino Franco, que vai viver depois um momento de expansão territorial, formando o chamado Império Carolíngio. Após a morte de Carlos Magno, esse império também vai ver um momento de descentralização, formando os feudos europeus. Bom, nós vamos ter aqui, nessa sociedade feudal, pouquíssima mobilidade social. A Igreja Católica determinava que a posição de cada indivíduo na sociedade era pré-determinada pela vontade de Deus. Por isso aqui, vamos ter uma sociedade marcada pelo teocentrismo, ou seja, Deus é que determina tudo na vida social. Vamos lá. A sociedade feudal, ela se divide basicamente em nobres e servos. Alguns nascem nobres e outros nascem servos. Mas aqueles que são nobres se dividem aqui em duas ordens sociais. A ordem dos oratori, o clero católico, são aqueles que oram, que rezam para orientar a salvação de toda a cristandade. Nós vamos ter aqui a definição de uma cultura teocêntrica. O poder espiritual determina o poder temporal, ou seja, Deus determina toda a materialidade, toda a vida social e econômica. Por isso, a igreja se consolida como uma instituição no topo da hierarquia política de uma sociedade já politicamente descentralizada. Bom, temos aqui também a ordem dos bellatori, do latim bellum, guerra, são os guerreiros, os nobres guerreiros. Entre eles existem as chamadas relações de suzerania, também conhecidas como relações de suzerania e vassalagem. É, na verdade, um legado germânico. O antigo comitatus germânico deu origem às relações de suzerania e vassalagem. O suzerano é aquele que é superior na hierarquia militar. O vassalo é inferior. E existe entre eles o princípio da lealdade militar. Quando eles vão para uma guerra e conquistam terras, o suzerano é que distribui as terras conquistadas e entrega essas terras para os vassalos, os seus comandados que mais se dedicaram. Em troca disso, seus vassalos juram lealdade militar ao suzerano, continuar servindo ele, se submetendo militarmente a ele. Bom, e temos aqui entre os servos a terceira ordem, a ordem dos laboratori, aqueles que laboram, que trabalham para garantir o sustento de toda a cristandade. Nós temos aqui entre os servos e os senhores feudais, que são nobres da ordem dos bellatori, uma relação mútua de dependência e obrigações. Bom, olha só, os senhores feudais, eles vão oferecer aos servos duas obrigações fundamentais. Eles oferecem terras para a subsistência dos servos e também a proteção militar. E os servos vão ter que trabalhar metade da semana nas terras do senhor feudal. É a chamada corveia. Entregam também metade de toda a sua colheita para o senhor feudal. É a talha. E também tem que pagar para usar instalações exclusivas do senhor feudal lá no feudo. Como, por exemplo, o moinho, a ponte, o estábulo, o celeiro, entre outras instalações. São as chamadas banalidades. Mas agora, para a gente entender um pouquinho melhor dessa história, vamos cantar uma paródia sobre o feudalismo. O feudo deve ter um castelo pra morar, o senhor feudal com sua família, mas também deve ser uma base militar para combater quem atacar. O feudo deve ter a
parte que o Senhor vai destinar ao servo para ele então poder de modo bem seguro cultivar. O servo até morrer para o Senhor vai trabalhar, doar-lhe parte do que ele colher, pagar por tudo que ele utilizar. Na religião, Agostinho, predestinação, todos somos um e a igreja não permite mal nenhum. Na religião, o servo paga contribuição para o clero rezar e poder lhe salvar. No mundo feudal, cada cristão faz a sua parte sem reclamação. O senhor feudal faz a proteção, o servo o seu trabalho e o clero a oração. E é isso aí, minha gente. Vamos lá agora dar continuidade a esse assunto Idade Média, falando agora de Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média é o período que vai do século XI até o século XV e é marcado por um contexto de crise do feudalismo e o surgimento de uma nova ordem política e social. O que abre a Baixa Idade Média é, na verdade, o evento das Cruzadas. As Cruzadas ocorrem entre os séculos XI e XIII. E o que nós vamos ter aqui é, inicialmente, uma guerra católica para libertar Jerusalém do domínio muçulmano. Bom, mas acontece que essas expedições acabaram provocando a formação de acampamentos de cruzados. Esses acampamentos se tornaram aos poucos feiras de comércio e com isso ocorreu o renascimento comercial e urbano. É aí que surge uma nova classe, a burguesia. Bom, aos poucos essas cidades vão se desenvolvendo, os chamados burgos, eles vão entrar em conflito com os senhores feudais, porque surgem em terras feudais, é o chamado movimento comunal. Eles vão acabar depois pagando uma indenização aos senhores feudais para obterem a autonomia, tudo isso mediado pelos reis, e essa indenização é chamada Carta de Franquia. Bom, aos poucos, então, essas cidades acabam se articulando com outras cidades e formando as chamadas ligas comerciais, que na verdade são acordos mútuos entre cidades, reduzindo impostos ou abolindo impostos para criar ali uma relação de comércio mútuo entre as cidades de uma liga comercial. Temos aqui também, no ambiente urbano, a organização da classe dos artesãos. São as chamadas corporações de ofício, que vão definir o quê? Vão definir padrões de qualidade, vão também combinar preços e criar uma espécie de assistência mútua entre os artesãos. Bom, nós vamos ter aqui, no século XIV, um contexto crítico, que vai trazer aqui uma grave crise para o feudalismo. A crise do século XIV é marcada por 4 fenômenos principais. Primeiro, a peste negra. A peste negra vai matar cerca de 1/3 da população europeia, criando um grande desfalque nos feudos. Vamos ter cada vez menos servos, sobrecarregados de tanto trabalho. O segundo fenômeno é justamente consequência disso. Esses servos sobrecarregados começam a se revoltar. Temos uma grande revolta na França, as chamadas Jacqueries, que vão aos poucos desorganizando a estrutura da sociedade feudal. Bom, nós vamos ter aqui também contextos de fome. A grande fome inglesa de 1314 a 1317 é o grande evento que sinaliza exatamente aí um momento de crise da sociedade feudal. Bom, esses ciclos de fome também vão fazer com que a peste negra seja fortemente letal, né, por acabar incidindo sobre uma população bastante fragilizada. E temos ainda um quarto fenômeno, né, além da peste, da fome e das revoltas, que seria a Guerra dos 100 Anos. É uma disputa pelo trono francês, mas também pela região de Flandes, no norte da França, entre França e Inglaterra. O que vai acontecer de mais importante é que essa longa guerra de 116 anos vai fazer com que, durante esse longo período, os reis exerçam um controle cada vez maior sobre a nobreza. É um processo de centralização política que vai acabar rompendo com uma importante característica do feudalismo, que era justamente a descentralização. Temos aqui a consolidação da monarquia francesa e da monarquia inglesa, mesmo a Inglaterra perdendo a guerra. Bom, é nesse contexto que a gente vê os laços feudais sendo desfeitos, entrando em crise e o surgimento de uma nova concepção de mundo. Essa nova concepção de mundo é uma consequência do renascimento comercial e urbano. Por quê? Porque a burguesia
europeia vai começar a estabelecer contatos comerciais com outros povos, entre eles os bizantinos. Os bizantinos vivem numa região que fala grego e que é, na verdade, o quê? Uma parte do antigo Império Romano. É o Império Romano do Oriente. Preserva as características culturais, tanto da Roma Antiga, como também da Grécia Antiga. E por conta desse contato com os bizantinos, nós vamos ter o chamado renascimento cultural, que traz, na verdade, o quê? Uma retomada da cultura clássica greco-romana. Temos aqui, ó, o classicismo rompendo com o teocentrismo medieval. Esse classicismo é orientado principalmente por duas características: o humanismo, a valorização do homem. O homem é o grande centro daquilo que se debate em filosofia e também dos temas de obras de arte. Não é mais Deus que está no centro, é a figura humana. E temos também justamente uma valorização do homem pela sua capacidade racional de transformar a sociedade na qual ele vive, o mundo ao seu redor, a natureza que o cerca. É o racionalismo, inspirado inclusive na filosofia grega antiga. Bom, é nesse contexto então que a burguesia, cada vez mais capitalizada e fortalecida, constitui o grande mecenato, ou seja, a classe que vai patrocinar obras de arte. E essa burguesia, que entrou em contato com a cultura clássica antiga através dos bizantinos, patrocina obras de arte sob uma nova concepção de mundo. Não é mais a igreja determinando o que é verdade e o que é estética. Agora temos a burguesia no centro dessa nova concepção de mundo que forma o chamado renascimento cultural. Vamos agora dar um salto na história, tratando de um dos temas mais cobrados na prova do Enem: Revolução Industrial e as doutrinas sociais do século XIX. Bom, a Revolução Industrial é um processo de ampla transformação econômica, social, cultural e política que ocorre a partir do surgimento das fábricas. Esse processo começa na Inglaterra. O pioneirismo inglês se explica, primeiro, por causa do comercialismo, o modelo de mercantilismo que levou a burguesia inglesa a um grande acúmulo de capital. E esse acúmulo de capital permitiu a essa burguesia investir numa grande onda de inovações tecnológicas entre os séculos 17 e 18, culminando na máquina a vapor, que é o grande ponto de partida para o surgimento das fábricas. Bom, a gente vai ter aqui as primeiras fábricas ligadas aos setores têxtil e alimentício. Bom, outro elemento importante são os cercamentos. As terras feudais agora serão loteadas, alugadas, arrendadas ou mesmo vendidas para produzir o quê? Matéria-prima para a produção têxtil, principalmente a criação de ovelhas para produzir a lã, matéria-prima inicialmente utilizada fortemente na produção têxtil. Mas a grande consequência dos cercamentos é outra, é que os servos agora serão expulsos das terras onde viviam, onde trabalhavam, e agora eles vão para a cidade. E vão para a cidade fazer o quê? Exatamente formar a classe operária. Agora eles se tornam uma classe assalariada, que passa a ter renda para, inclusive, consumir aquilo que a produção industrial traz como opção, né, de subsistência. Muito bem, o grande fenômeno é que a classe operária, através dos cercamentos, ela é ao mesmo tempo a mão de obra e o mercado consumidor da Revolução Industrial. Para ajudar a Inglaterra, temos aqui um fator natural: a grande quantidade de minas de ferro e carvão. A Revolução Industrial, pelo menos na abordagem que a historiografia traz, ela é dividida em duas fases: a primeira revolução e a segunda revolução industrial. A primeira revolução industrial começa ali por volta de 1760 até 1850. É a chamada fase do ferro e do carvão. Sim, a grande matéria-prima para a produção das máquinas é o ferro. E a grande fonte de energia é o carvão, a chamada energia térmica, a energia a vapor. Bom, nós vamos ter aqui, nessa fase inicial, empresas de pequeno, médio porte. Elas não têm ainda a capacidade de monopolizar mercados nacionais, ou mesmo continentais ou globais. Então, há um certo equilíbrio entre essas empresas e, por isso, um ambiente de uma concorrência mais ou menos equilibrada. É o chamado capitalismo concorrencial. Bom, a segunda Revolução Industrial, de 1850 até a Primeira Guerra Mundial, até 1914, né, mais ou menos, o que acontece? Nós vamos ter aqui a fase do aço e da eletricidade. Através do processo Bessemer, o
o ferro é transformado em aço, que é, na verdade, um material para se fazer máquinas mais leve, mais resistente. E temos também aqui uma nova forma de se fazer energia, a energia elétrica, cada vez mais substituindo as máquinas a vapor. Bom, agora nós temos um elemento novo, o Fordismo, a linha de montagem, a produção em série em larga escala. Junto com isso, temos também uma novidade no campo da comunicação, o telégrafo. Temos também o trem, os navios a vapor. E tudo isso vai permitir a formação de grandes empresas, com alcance além dos mercados nacionais, com alcance continental, cada vez mais global. Essas grandes empresas vão engolindo as empresas menores. E cada vez mais aquele ambiente de uma concorrência equilibrada vai se desfazendo. Surge aí o capitalismo monopolista, que alguns historiadores também chamam de capitalismo oligopolista. Bom, nesse contexto aí, a burguesia vai cada vez mais acumulando capital. Aos poucos, a partir das revoluções liberais que se iniciam no século XVIII e se aprofundam no século XIX, a burguesia se transforma em classe dominante. A classe operária cada vez mais vai vivendo condições sociais ainda mais precárias. E é por isso que essa classe vai se articular, se mobilizar. Temos aí a formação do movimento operário. O movimento operário, ele tem ali no seu início o chamado ludismo. É o movimento dos quebradores de máquinas. Bom, eles entendiam que as máquinas acabavam tirando empregos de muitos operários, provocavam um grande desemprego. O desemprego provoca uma grande oferta de mão de obra, e a grande oferta de mão de obra provoca o quê? Além do desemprego, na verdade, certo? Um baixo salário. E aí eles quebram as máquinas como uma expressão dessa revolta em relação às condições que viviam. Depois nós temos a formação dos trade unions, que vão dar origem aos primeiros sindicatos. E através dos trade unions que a pauta do movimento operário vai se tornando cada vez mais racional. Eles passam a se mobilizar através de greves, reivindicando cada vez mais aumento salarial e redução da jornada de trabalho. Mas o problema é que exigir essas coisas negociando com o patrão não trazia uma garantia de que essas conquistas fossem permanentes. Era preciso que eles tivessem o quê? Representação política. Mas, como eu disse, as revoluções liberais do século XIX levaram a burguesia ao poder. E aí o tipo de voto que se tinha era o voto censitário, que garantia praticamente a exclusividade da burguesia no poder. A classe operária vai exigir o quê? Direito de voto, representação política, para criar leis trabalhistas que tornassem as conquistas operárias estáveis, permanentes. É aí que surge, a partir de 1838, na Inglaterra, o cartismo, a partir do documento Carta do Povo, que reivindica o sufrágio universal masculino, o fim do voto censitário. Bom, é a partir desse amadurecimento do movimento operário que nós temos em 1864 a formação da primeira Internacional Socialista, tendo a figura de Karl Marx aí como um dos grandes protagonistas. E essa primeira Internacional vai definir uma pauta operária cada vez mais ampla e complexa e vai orientar, inclusive, o primeiro movimento que leva a classe operária ao poder, um movimento que, em 2021, completa 150 anos. É a chamada Comuna de Paris, que é um movimento que surge, obviamente, em Paris, onde a classe operária, orientada tanto por ideias anarquistas como por ideias socialistas da Primeira Internacional, e acaba resistindo à invasão das tropas prussianas no final da chamada Guerra Franco-Prussiana, onde a França perde da Prússia, que vai, na verdade, nesse contexto, unificar a Alemanha. Para se proteger dessa invasão prussiana, as classes operárias tomam Paris e formam durante cerca de 72 dias um governo operário. Não vai haver tempo de fazer reformas amplas e consistentes, mas é a primeira experiência da classe operária no poder. Bom, quando eu falo da Internacional Socialista, a primeira Internacional, depois vamos ter a segunda em 1889, a terceira em 1919, bom, quando eu falo disso, eu estou falando, na verdade, de uma mescla inicialmente formada por várias ideias transformadoras da sociedade. Eu estou falando das novas doutrinas sociais do século XIX. O socialismo
utópico vai ter figuras como Robert Owen, Saint-Just e também Charles Fourier. Eles não estão, na verdade, querendo acabar com o capitalismo, mas transformar o capitalismo, reformando o capitalismo e tornando ele um pouco mais humano, melhorando as condições de vida da classe operária. Já o anarquismo prega uma transformação mais radical. O anarquismo prega que a organização operária através de sindicatos é o elemento essencial para realizar uma greve geral, provocar um colapso no capitalismo, com isso um colapso na propriedade privada e no próprio Estado que se alimenta tributariamente das atividades capitalistas e com isso acabar com a propriedade privada e com o Estado. Bom, o socialismo cristão, na verdade, se baseia na chamada encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII em 1891, que sugere algumas reformas dentro do capitalismo para humanizar o capitalismo, inclusive para evitar a ascensão das ideias socialistas e anarquistas. E por último aqui, o socialismo científico de Karl Marx e Friedrich Engels. Bom, o socialismo científico, ele se pauta na ideia de que a sociedade, ao longo da história, sempre se transformou a partir dos fatores materiais para os fatores imateriais, da estrutura para a superestrutura, das lutas de classes para transformar todo o resto da sociedade. E a partir da luta de classes, Marx e Engels defendem o quê? Justamente a chegada da classe operária ao poder, a chamada ditadura do proletariado, que não é necessariamente um regime ditatorial, mas é o proletariado ditando a forma de se fazer as coisas para socializar os meios de produção, acabar com a propriedade privada e estabelecer uma sociedade igualitária sem classes. A partir do socialismo é que se chegaria à segunda etapa do plano do socialismo científico de Marx e Engels, que seria exatamente o comunismo, ou seja, a extinção do Estado, uma sociedade sem classes e sem Estado. E é isso o que temos de mais importante sobre Revolução Industrial e as doutrinas sociais do século XIX. Muito bem, vamos tratar agora de um outro tema também bastante cobrado na prova do Enem. O período entre guerras que vai acabar culminando na Segunda Guerra Mundial. Bom, o período entre guerras está situado entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, de 1918 a 1939. Vamos lembrar que a Primeira Guerra Mundial foi consequência de disputas nacionalistas e imperialistas. Ao final da guerra, temos ali o Tratado de Versalhes, que vai considerar a Alemanha culpada e impor uma série de punições à Alemanha. Isso vai acabar criando na Alemanha um forte revanchismo, que vai também culminar num sentimento ultranacionalista. Bom, nesse contexto aqui, nós vamos ter uma grave crise econômica em dois momentos bastante específicos. Primeiro, a Primeira Guerra Mundial, por causa da guerra de trincheira, acabou destruindo ferrovias, portos, minas, polos industriais. Isso provocou uma grave crise produtiva na Europa, a partir de 1918 em diante. Bom, aí a gente vai ter ainda um outro contexto de crise mais grave ainda, que é a crise de 29, iniciada nos Estados Unidos a partir de uma crise de superprodução. Essa superprodução, na verdade, é uma crise de consumo, que não teve ali grande intervenção do Estado americano para controlar. Por isso foi interpretada também como uma crise do liberalismo clássico. Bom, diante disso, ocorrendo essa crise que vai repercutir em toda a Europa, em todo o mundo capitalista e não repercute no mundo socialista, na União Soviética, o socialismo, por esse motivo, apareceu como uma importante alternativa a esse capitalismo democrático em crise. Surge aí, então, aos olhos da burguesia ocidental, o chamado perigo vermelho, a ameaça comunista. Nós temos o crescimento dos partidos de esquerda, partidos socialistas, em vários países, no parlamento de vários países europeus. E, diante disso, a burguesia europeia começa a cada vez mais se aproximar de partidos bem pouco convencionais, porque são partidos ultranacionalistas, mas que não querem chegar ao poder pela via comum, pela via democrática. Por isso, eles têm ao seu lado milícias armadas. É o caso dos camisas pretas do fascismo de Mussolini, o caso dos camisas pardas, né, de Hitler. Bom, então, esses partidos e, ao mesmo tempo, milícias ultranacionalistas vão ter o patrocínio da burguesia para justamente combater os grupos de esquerda e evitar a ascensão do socialismo na Itália, na Alemanha e também em outros países. Muito bem. É nesse contexto que ocorre, então, a ascensão de Mussolini ao poder na Itália e também de Hitler na Alemanha. Vamos lá. O fascismo na Itália tem
Mussolini como o Duce, o condutor, e ele chega ao poder no momento em que ocorre uma greve geral na Itália. E o governo italiano, a monarquia parlamentarista constitucional de Vítor Emanuel III, bastante fragilizada, tinha dificuldade de combater esse risco de uma ascensão socialista ao poder. É aí que Mussolini lidera, em 1922, com cerca de 50 mil pessoas dos chamados camisas pretas, a marcha sobre Roma, intimidando o rei Vítor Emanuel III a nomeá-lo primeiro-ministro da Itália. E ele vai, de fato, chegar ao cargo de primeiro-ministro e cada vez mais concentra poderes em suas mãos, instituindo aos poucos um regime ditatorial. Bom, o fascismo na Itália vai se caracterizar principalmente pelo Estado corporativista. O que Mussolini fez? Através das chamadas leis fascistíssimas, ele foi caçando parlamentares de esquerda, foi interferindo em sindicatos, caçando credenciais, inclusive, de advogados que defendiam parlamentares de esquerda e líderes sindicais de esquerda, e aos poucos ele foi acabando com essa presença de socialistas, de esquerdistas nessas organizações sociais e políticas e criou o quê? Um sindicalismo atrelado ao Estado, através da Carta Lavoro, a Constituição do Trabalho de 1927. Com a Carta Lavoro, o que nós temos? As corporações, os sindicatos, sob forte controle do Estado. Nós vamos ter ali uma legislação eleitoral que diz o seguinte, nós temos agora somente um partido, é sistema de partido único, é o Partido Fascista. Os parlamentares, eles são eleitos ou pelo Partido Fascista ou pelas corporações, os sindicatos, atrelados ao Estado. Surge o que nós chamamos de Estado corporativista. E com isso ele consegue neutralizar a influência socialista, a influência de lideranças de esquerda sobre o movimento operário. Bom, nós vamos ter aqui em 1929 uma grande estratégia de Mussolini, que é se aliar à igreja do Papa, na época, Pio XI. E ele vai, então, indenizar a igreja por conta dos territórios da igreja que foram tomados pela Itália lá nas guerras de unificação, concluídas em 1870. Além disso, vai considerar a Igreja Católica a instituição oficial, a crença oficial da Itália. E vai ter, obviamente, o discurso do Papa a seu favor. O Papa Pio XI, o Papa fascista, diz que Mussolini é o homem enviado pela divina providência para salvar a Itália do grande mal, que é o marxismo. Bom, vamos lá. No caso do nazismo, tem na Alemanha Hitler como o Führer, o chefe. E ele vai tentar chegar ao poder em 1923, através de um levante em Munique. Ele vai acabar sendo preso e vai, na prisão, escrever o livro Mein Kampf, Minha Luta, que traduz os elementos principais, os fundamentos principais da ideologia nazista, o chamado arianismo. A ideia de que haveria uma raça supostamente superior à raça ariana, que por ser superior no campo biológico, precisaria exercer essa superioridade também no campo material, ou seja, no campo político, territorial, econômico. Daí a defesa da teoria do espaço vital, um espaço necessário ao exercício da supremacia ariana. Bom, o Hitler, ele vai chegar ao poder na década de 30. Em 1932, ele disputa a eleição presidencial e perde para Hindenburg. Mas acontece que o partido nazista e seus aliados ultraconservadores fazem um grande número no parlamento, o que vai acabar servindo como forma de pressionar Hindenburg para nomear Hitler como chanceler. E Hitler chega ao cargo de chanceler, o primeiro-ministro da Alemanha. Mas ele vai acabar forjando o quê? A ideia de que os comunistas teriam incendiado o prédio do parlamento alemão, do Reichstag. E com isso vai fechar o parlamento e instituir o regime ditatorial. Logo depois ele vai estabelecer uma aliança com Mussolini e também com o imperador Hirohito do Japão, formando o eixo Roma-Berlim-Tóquio. É a partir daí que ele dá início ao seu processo de expansão territorial. Bom, a expansão territorial nazista é a grande causa da Segunda Guerra Mundial. Mas como foi possível essa expansão se o Tratado de Versalhes justamente impunha uma série de restrições à Alemanha no campo econômico e militar? Bom, isso ocorreu justamente porque o Tratado de Versalhes acabou fracassando. A Liga das Nações, criada em 1919 para fiscalizar a Alemanha e garantir o cumprimento do tratado, também fracassou porque não teve o apoio dos Estados Unidos, que eram contra essas imposições tão severas à Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Os americanos queriam evitar um revanchismo alemão e, por isso, não compactuaram com o tratado e nem com a Liga das Nações. Assumiram uma política externa isolacionista e acabaram se preocupando mais com seus assuntos aqui na América Latina. Bom, acontece que nesse momento, então, surge a política de apaziguamento, protagonizada por França e Inglaterra.
que eles vão fazer? Eles vão negociar com Hitler a expansão nazista, porque era difícil impedi-la sem o apoio americano. Entendendo que a expansão nazista, a expansão da Alemanha, seria uma forma de conter o avanço soviético sobre o leste europeu. Acontece que o Hitler foi cada vez mais expandindo. E aí Inglaterra e França tentaram impor um limite a Hitler na chamada Conferência de Munique, dizendo que ele poderia invadir uma região da Tchecoslováquia, a região dos Sudetos, e deveria parar por aí sua expansão em direção ao leste europeu. Isso porque o próximo passo seria o quê? O corredor polonês, uma área estratégica para o comércio em toda a Europa, para países como Inglaterra e França. E aí o Hitler, de início, ele concorda que ele invadiria somente os Sudetos, na Tchecoslováquia, e não invadiria a Polônia. Mas, na verdade, ele está ganhando tempo. Ele vai se aliar ao seu grande inimigo, Stalin, e assinar um pacto, o Pacto de Não Agressão Germânico-Soviético de 1939, onde Hitler e Stalin, a Alemanha e a União Soviética, concordam em dividir a Polônia entre eles. E também concordam que durante 10 anos, um não declara guerra contra o outro, nem participa de uma guerra onde o outro esteja envolvido. E aí, com essa divisão, o Hitler vai invadir o corredor polonês, sabendo que não teria guerra com a União Soviética, somente com Inglaterra e França, e ele confiava que assim poderia vencer. Temos aí, então, com a invasão à Polônia, através da estratégia da Blitzkrieg, a guerra relâmpago, atacando pelo ar, pelo mar e por terra, o início, então, da Segunda Guerra Mundial em 1º de setembro de 1939. Vamos agora para o nosso último tema da revisão para o Enem. Vamos falar da Segunda Guerra Mundial, daquilo que acontece durante e ao final da guerra e, por consequência da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria. Vamos lá, então, olha só. A Segunda Guerra Mundial começa com a invasão da Alemanha à Polônia. E nós temos aqui, de 1939 a 42, o avanço do eixo, né? Alemanha, Itália e Japão avançando contra seus inimigos, principalmente a Alemanha e Japão. Temos aqui em 1940 as tropas alemãs dominando a França. A parte norte da França passa a ser domínio alemão e a parte sul, a República de Vichy, é uma república francesa, mas de influência nazista. Em 1941, dois fatos importantes vão mudar o curso da guerra. É a Operação Barba-Ruiva, ou Operação Barbarossa, que é, na verdade, a invasão do Hitler, da Alemanha, à União Soviética, acabando com aquele pacto de não agressão germânico-soviético de 1939. Isso provoca o quê? O ingresso da União Soviética na guerra. No mesmo ano de 41, acontece a invasão japonesa, o ataque japonês, à base naval americana no arquipélago do Havaí, a base de Pearl Harbor, o ataque de Pearl Harbor. E os americanos entram na guerra. Qual é a consequência disso? Bom, a Alemanha, que era o grande protagonista do eixo, acaba agora tendo que dividir suas forças em duas poderosas frentes de combate. A frente oriental, agora com a União Soviética, e a frente ocidental de Inglaterra e França, fortalecida com a presença norte-americana. É isso que vai determinar, a partir de 42, exatamente o quê? O recuo do eixo e o avanço aliado. Bom, o que acontece aqui é que em 1942, em final de 42, início de 43, acontece a Batalha de Stalingrado, que é quando os nazistas são derrotados e iniciam o seu recuo da frente oriental. A União Soviética vai avançando gradativamente contra o território alemão. Em 1944, é a vez da Alemanha iniciar o seu recuo na frente ocidental, quando ocorre a chamada Operação Overlord, a maior operação militar da história. São 3 milhões de homens desembarcando no norte da França, na região da Normandia, em 6 de junho de 44, o famoso dia D. As tropas alemãs recuam da França, se retiram da França e agora as tropas soviéticas vão avançar sobre a Alemanha e em 45 fazem o chamado cerco a Berlim. Hitler vai se matar e a Alemanha vai acabar se rendendo. Já tínhamos anteriormente o cerco a Roma, que levou à prisão de Mussolini e também, né, a rendição italiana. Os japoneses insistiam ainda, mesmo depois de sofrer várias derrotas no Pacífico, né, para os americanos, eles vão insistir em continuar com a guerra, promovendo ataques suicidas dos chamados kamikazes. E aí a guerra acaba sendo interrompida de vez em agosto de 1945 com os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki, 6 e 9 de agosto de 45. Os americanos fizeram isso como uma espécie de revide pelo
o ataque do Pearl Harbor. Mas não era só isso. Naquele momento, já iniciavam os tratados de paz pós-guerra. Estados Unidos e União Soviética disputavam áreas de influência. E os americanos, com os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki, queriam mostrar aos soviéticos que eles tinham uma coisa que os soviéticos não tinham: armamento nuclear. Já iniciava ali o ambiente próprio da Guerra Fria, nos tratados de paz. Bom, a gente tem aqui 3 principais tratados ou conferências. A Conferência de Yalta, na Ucrânia, a partir de 1944, vai dividir a Europa em 2 áreas de influência. A Europa Ocidental, de influência capitalista, e o leste europeu, de influência socialista. Teremos também aqui a Conferência de Yalta dividindo a Coreia em Coreia do Norte, socialista, e Coreia do Sul, capitalista, a partir do paralelo 17. A Conferência de Potsdam, em 45, após a rendição da Alemanha, é aquela que vai dividir a Alemanha em Alemanha Oriental, de domínio soviético, influência soviética, e Alemanha Ocidental, capitalista, de influência norte-americana, francesa e inglesa. A cidade de Berlim ficava do lado oriental, do lado soviético, e também foi dividida a Berlim Oriental, de influência soviética, e a Berlim Ocidental, de influência capitalista. A construção do Muro de Berlim vai ser um dos capítulos mais importantes da Guerra Fria. Isso acontece 16 anos depois da divisão da Alemanha, em 1961, por iniciativa da União Soviética, de evitar que o capitalismo acabasse contaminando o espírito socialista na Alemanha Oriental. Bom, agora vamos lá, vamos falar sobre a Guerra Fria. A Guerra Fria, como eu disse, ela já começa o seu ensaio ali a partir dos tratados pós-guerra e também, né, o próprio bombardeio de Hiroshima e também de Nagasaki. Aqui a gente vai ter um ambiente de forte polarização política e ideológica. Estados Unidos vão formar aqui a chamada Organização do Tratado Atlântico Norte, que é uma aliança militar de países capitalistas contra justamente o possível avanço soviético. A União Soviética responde, criando então o Pacto de Varsóvia, certo? Que é uma aliança militar dos países socialistas sob o comando soviético. Os Estados Unidos, para justamente fortalecer o capitalismo na Europa Ocidental e impedir que ali houvesse uma ascensão de regimes socialistas, cria o Plano Marshall, que é um plano de financiamento e reconstrução da Europa Ocidental, para fortalecer o capitalismo, né, e inibir a ascensão socialista. A União Soviética responde com a criação do Comecon, que é, na verdade, um plano de auxílio tecnológico, financeiro da União Soviética a outros países, mas também de cooperação comercial, onde a União Soviética vai ter, obviamente, uma grande vantagem, porque ela vai fornecer matéria-prima em grande quantidade para os seus países vizinhos, certo? Muito bem. Os Estados Unidos têm aqui como grande órgão de inteligência a CIA. E a CIA vai estar por trás, exatamente, de toda uma concepção política anticomunista, que estabelecida através da doutrina Truman, do presidente Harry Truman, a partir de 47, que define o seguinte: todos os países considerados aliados dos Estados Unidos não podem ter relações com o bloco socialista. É preciso romper relações. Eles não aceitam aqui a neutralidade, o não alinhamento. Se aliados dos Estados Unidos, tem que romper com a União Soviética e seus aliados. Bom, em 52, nós temos ali uma grande neurose anticomunista tomando conta do ambiente político norte-americano, sob a liderança de um senador, Joseph McCarthy. É o chamado macartismo, uma grande onda de perseguição. Várias pessoas, por conta de um pensamento progressista, por conta da defesa de determinados direitos sociais, de direitos humanos, são taxados como comunistas. Figuras importantes serão perseguidas sob a acusação de comunismo. Entre elas, Charles Chaplin, que a gente sabe que nunca se manifestou em favor do comunismo, mas criticava o capitalismo e era o suficiente para ser taxado como comunistas. Muito bem. A gente vai ter aqui a União Soviética tendo como seu grande serviço de inteligência a KGB. A União Soviética ela vai enfrentar algumas dissidências dentro justamente do bloco socialista. São países, ou na verdade movimentos políticos que ocorrem em alguns países, que propõem um socialismo um pouco mais aberto, politicamente e também culturalmente. É a Revolução Húngara de 56 e a Primavera de Praga em 68 na Tchecoslováquia. 2 movimentos reprimidos violentamente pelas tropas soviéticas. A União Soviética não admitia nenhuma experiência socialista fora dos seus moldes, com exceção de uma, que foi o caso da Iugoslávia de Tito, que a União Soviética foi obrigada a engolir. Muito bem, nós vamos ter aqui, nesse ambiente de forte polarização política, ideológica,
Soviética, a corrida espacial. A corrida espacial se transformou, na verdade, numa grande vitrine para a propaganda dos dois regimes. Nós vamos ter os soviéticos, né, sendo os pioneiros nessa grande corrida. Em 1957, temos o lançamento da Sputnik 1, que vai lançar o primeiro satélite ao espaço. Depois, em 61, o plano Vostok, que vai realizar a primeira viagem tripulada por um homem ao espaço, a viagem de Yuri Gagarin, também pela União Soviética. E aí, em 1969, a Apollo 11, que vai levar 3 astronautas americanos à Lua. É, na verdade, um fato de grande cobertura midiática e que vai, digamos, contribuir para o que o capitalismo americano, né, se sobrepusesse à União Soviética em relação a esse protagonismo que a União Soviética até então demonstrava ter no campo da corrida espacial, que era uma propaganda do quê? Da sua capacidade militar e, ao mesmo tempo, tecnológica. Bom, a guerra é fria. Ela é fria porque não existe nenhum conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética. Jamais um país declarou oficialmente guerra a outro. Mas eles vão lutar contra si indiretamente, participando de outras guerras, né? De guerras que ocorrem em outros países e onde eles tomam, obviamente, posições opostas. Temos o caso da Guerra da Coreia, de 1950 a 53. A Coreia já estava dividida em Coreia do Norte, socialista, e a Coreia do Sul, capitalista, né? O que aconteceu ali é que os americanos queriam tentar unificar a Coreia, né, sob um plano socialista, um plano capitalista. Os soviéticos queriam também que ela se unificasse sob o plano socialista, e vai haver ali uma certa troca de hostilidades. Os americanos colocam uma grande quantidade de militares guarnecendo, né, a fronteira da Coreia do Sul com a Coreia do Norte para proteger Seul, que ficava bem perto da fronteira. Os norte-coreanos entendem que isso, na verdade, é uma provocação e invadem Seul, dando início à guerra. A Coreia do Norte vai contar com o apoio das tropas do Pacto de Varsóvia, especialmente a União Soviética e também a China de Mao Tse-tung. E os Estados Unidos apoiam o Vietnã do Sul com as tropas da OTAN. Ao final do conflito de 1953, nós temos um tratado, mas que não é exatamente um tratado de paz, porque ele não vai encerrar a guerra, é uma trégua, tá? É o Tratado de Panmunjom, que vai definir o Paralelo 38 como a divisão entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Temos também depois a Guerra do Vietnã, certo? Que começa em 1956 e vai até 1975. São 2 décadas de guerra e, ao final desse conflito, o Vietnã do Norte, os Vietcongs, com apoio soviético, vão vencer o Vietnã do Sul com apoio americano. É uma das participações militares mais trágicas, mais desastrosas da história dos Estados Unidos. No momento em que a guerra chega ao seu ápice, no final dos anos 60, nós temos dentro dos Estados Unidos uma série de movimentos pacifistas. O Power Flower, o movimento Faça Amor, Não Faça Guerra. Nós temos aí o movimento hippie acontecendo, o evento do estoque, todo um clamor da sociedade, de movimentos da juventude contra a guerra do Vietnã. Uma guerra onde os americanos destinaram muitos jovens, né, que acabaram morrendo nesse conflito ou voltaram mutilados. E aí, em 1975, a retirada oficial das tropas americanas de Saigon permitiu que o Vietnã do Norte, de Ho Chi Minh, vencesse a guerra e unificasse todo o Vietnã em regime socialista. Bom, vamos ter também o caso do Afeganistão. No Afeganistão, nós tínhamos ali um partido que chegou ao poder, o PDPA, o Partido dos Trabalhadores, o Partido Democrático do Povo do Afeganistão. Esse partido, ele tinha uma proximidade com a União Soviética, chega ao poder em 73. Mas eles vão sofrer com uma forte oposição de um grupo mais conservador, os Mujahedins, e os Mujahedins vão ter aos poucos o apoio americano. Só que esse apoio americano, ele vem mais efetivamente depois que os soviéticos resolvem invadir o Afeganistão para proteger o PDPA. Aí os americanos vão fornecer treinamento aos Mujahedins. Em 89, com a crise do socialismo, a União Soviética retira suas tropas do Afeganistão. Começa uma guerra civil, que termina em 1996, com a ascensão dos Mujahedins ao poder, formando o regime talibã. Esse regime talibã vai ser, embora ele fosse, né, inicialmente treinado pelos americanos, os americanos se voltam contra os Mujahedins do Talibã. Por quê? Porque ali nós temos praticamente um governo pautado no narcotráfico, né? Eles respondem por grande parte da produção e do tráfico de ópio no mundo. E aí os americanos
americanos combatendo o narcotráfico e, ao mesmo tempo, desconfiando da ligação do Afeganistão com grupos terroristas, iniciam ali uma política de embarque comercial ao Afeganistão em 99. Em resposta a isso, o Afeganistão, o regime talibã, que tinha associação com a rede terrorista Al-Qaeda, patrocinada pelo milionário saudita Osama Bin Laden, promove um famoso atentado às Torres Gêmeas em 2001. Esse ano temos aqui os 20 anos, né? O atentado às Torres Gêmeas em 11 de setembro. E aí, depois disso, os americanos, na época do governo George W. Bush, vão iniciar uma guerra contra o terror, uma guerra contra o eixo do mal, e vão invadir o Afeganistão, vão derrubar o regime talibã. Lembrando que o regime talibã, ele restabeleceu a chamada Sharia, que é uma legislação islâmica que surge lá na Idade Média, inspirada, né, nos ideais fundamentais do islamismo original. E aí o que acontece? As mulheres eram obrigadas a usar a burca, os homens eram obrigados a usar uma barba, né, comprida, grande, as mulheres foram proibidas de estudar, então houve uma série de restrições fortemente conservadoras, principalmente contra os direitos das mulheres. E com a queda do regime talibã, nós temos um processo de reabertura. Bom, mas a gente sabe que com a eleição de Barack Obama, ele já anuncia ali uma política de retirada das tropas americanas, tanto do Iraque, que eles vão invadir em 2003 para derrubar Saddam Hussein, como também do Afeganistão. E a retirada das tropas do Afeganistão, que são na verdade não exatamente tropas americanas, mas tropas da OTAN, acabaram se consolidando nesse ano de 2021, exatamente quando os antigos mujahedins do regime talibã voltam ao poder, tentando acalmar, né, a comunidade internacional, dizendo que eles vão respeitar os direitos das mulheres. E agora a gente fica na expectativa para saber, né, o desenrolar dessa história. Muito bem, a gente vai ter aqui, ó, nos anos 80, o desgaste do regime soviético, justamente o forte investimento estatal em tecnologia espacial, corrida espacial, em tecnologia militar, em armamentos, né, acabou levando a uma crise econômica e também social. Nós temos uma situação de desabastecimento interno na União Soviética, uma situação de crise de consumo, uma baixa produção, por exemplo, de bens de consumo e também de bens duráveis. Aos poucos, a produção de bens duráveis na União Soviética, ela foi estagnando. E tudo que se tinha na União Soviética era visto como algo atrasado. Aquela ideia de que a União Soviética era, digamos, uma potência tecnológica e que se tentava propagar no contexto ali, né, do auge da corrida espacial, agora, né, se desgastava. A partir de 85, com o governo Gorbachev, nós temos uma política de abertura através da Glasnost, que é uma abertura política, de transparência política e também de abertura democrática, e a perestroika, que é a abertura daquela economia planificada, como a gente chama, uma economia de um país socialista, para, aos poucos, uma economia de mercado. Em 1989, nós temos ali um fato marcante, que é a queda do Muro de Berlim e o início do processo de reunificação da Alemanha, consolidado em 1990. Em 1991, definitivamente, a União Soviética é extinta e é criada a Comunidade dos Estados Independentes. E é isso. É o que temos de mais importante sobre Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, os temas também mais importantes de história geral para o Enem. Um grande abraço para vocês, sucesso na prova e felicidades. Muito obrigado.